Você já ouviu falar em hemofilia? É uma doença que acontece por uma deficiência na coagulação do sangue, o que em alguns pacientes pode até causar sangramentos espontâneos dentro do corpo. Vamos entender melhor como o problema acontece. A doença é hereditária. Pessoas com hemofilia têm maior facilidade de sangrar, principalmente nas articulações, como o cotovelo, os joelhos e os tornozelos. O organismo delas produz uma menor quantidade de fatores de coagulação, que são proteínas responsáveis por interromper um sangramento. Pequenos traumas ou pancadas podem desencadear uma hemorragia. O hemofílico tem plaquetas normais, mas tem falta dessas proteínas. Então eu vou ter o trauma e ele vai começar a sangrar depois de 3 a 4 horas, quando eu ativo essas proteínas. Ele vai demorar um pouquinho para sangrar e vai ter um sangramento por muito mais tempo. Mas há casos graves em que as hemorragias podem acontecer espontaneamente. Simples atividades do dia a dia podem favorecer o problema. Se você tiver uma hemofilia grave, principalmente, nós podemos ter sangramentos com pequenas atividades. Até o fato de dormir em cima do braço, ou então fazer um pequeno esforço a mais, andar um pouco mais, pode causar esses sangramentos. Os sintomas dos sangramentos nos músculos e nas juntas são dor, inchaço, parada do movimento e cor roxa no local atingido. Para confirmar o diagnóstico da doença, é preciso ficar atento a algumas situações. Muitas vezes não se tem o diagnóstico ainda da criança, ela vai para alguma cirurgia ou vai para uma extração dentária e tem um sangramento acima do normal. Isso é uma indicação para se investigar essa criança. Né? Nos pacientes que já possuem o diagnóstico de hemofilia, nós fazemos a chamada profilaxia, ou seja, nós damos o fator antes e após o procedimento. Isso torna um indivíduo com um nível de fator praticamente normal e ele consegue fazer o procedimento normalmente. Hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde oferecem tratamento de graça a pessoas com hemofilia. Uma das medidas é a reposição do fator de coagulação que falta no sangue do paciente. O fator ele é sintético, pode ser do plasma humano, né, que vem da doação de sangue, ou pode ser feito exclusivamente em laboratório, tá? E é separado esse fatorzinho, que é essa proteína do sangue. E aí eu dou diretamente esse fator que falta no paciente que tem algum sintoma. Para saber mais sobre hemofilia, acesse minhavida.com.br.